Fala, galera, beleza? Então vamos resolver o exercício 14 da seção 14.4 do James Stewart. O exercício ele diz o seguinte: explique por que a função f de xy igual a raiz quadrada de x mais z elevado a 4y, ela é diferenciável no ponto 30. A seguir, encontre a linearização L de xy da função no ponto 30. Então, para mostrar que f é diferenciável nesse ponto 30, a gente vai verificar se as derivadas parciais existem e são contínuas nesse ponto, né? Então, seja f de xy a raiz quadrada de x mais z elevado a 4y, eu vou reescrever isso dessa forma. X mais z elevado a 4y elevado ao meio, tá? Só para facilitar a nossa derivação. Bom, para calcular a derivada parcial de f com relação a x, a gente considera y constante e deriva com relação a x, né? Então, fx é a derivada parcial de f com relação a x, e a gente vai derivar x mais z elevado a 4y elevado ao meio com relação a x. Então, pela regra da potência, isso é 1 meio, que multiplica x mais z elevado a 4y, elevado a 1 meio menos 1, isso dá menos 1 meio, que multiplica a derivada parcial com relação a x, a função x mais z elevado a 4y pela regra da cadeia. Como y é constante, a derivada de e elevado a 4y dá 0, a derivada de x com relação a x dá 1, e eu fico com 1 meio, que multiplica x mais z elevado a 4y elevado a menos 1 meio. Então, isso é a derivada parcial de f com relação a x. Bom, para calcular a derivada parcial de f com relação a y, a gente considera agora x constante e deriva em relação a y, né? Então, a minha fy, que é a derivada parcial com relação a y da função f, é a mesma coisa que derivar x mais z elevado a 4y elevado ao meio com relação a y. Pela regra da potência, isso é 1 meio de x mais z elevado a 4y elevado a 1 meio menos 1, que multiplica a derivada parcial com relação a y de x mais z elevado a 4y. Então, 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. A derivada parcial de x mais z elevado a 4y, como x para a gente é constante, a derivada de x dá 0, e eu tenho que derivar e elevado a 4y. E a derivada de e elevado a 4y, pela regra da cadeia, é e elevado a 4y, que multiplica a derivada parcial com relação a y apenas de 4y. E a derivada de 4y com relação a y dá 4. Então, eu fico com a seguinte expressão: ó. 1 meio de x mais e elevado a 4y elevado a menos 1 meio, que multiplica e elevado a 4y, que multiplica 4. 4 dividido por 2, isso dá 2. 2 vezes e elevado a 4y dá 2e elevado a 4y, que multiplica x mais e elevado a 4y, que elevado a menos 1 meio. Então, essa é a derivada parcial de f com relação a y. Bom, no ponto 3,0, temos que x0 é igual a 3, y0 é igual a 0. Assim, a derivada parcial de f com relação a x aplicada no ponto x0 e y0 é a mesma coisa que calcular a derivada parcial de f com relação a x no ponto 3,0. Então, isso é igual a 1 meio de 3 mais 1 elevado a menos 1 meio. Tá? Então, lembrando que a minha expressão é x mais e elevado a 4y. Quando o x for 3, isso é 3. Quando o y for 0, isso é e elevado a 0. Por sua vez, e elevado a 0 é igual a 1. Isso é 3 mais 1, que é igual a 4. Tá? Então, 3 mais 1 dá 4. 4 elevado ao menos 1 meio, isso é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a 1 meio. Ou seja, isso é 1 dividido pela raiz quadrada de 4, isso é igual a 1 meio. Tá? Então, 1 meio que multiplica 1 meio, isso dá 1 quarto. Portanto, a derivada parcial de f com relação a x no ponto 3,0 dá 1 quarto. De modo análogo, calcular a derivada parcial de f com relação a y no ponto 3,0, isso é a mesma coisa que 2, que multiplica 3 mais 1 elevado a menos 1 meio. A gente já viu que 3 mais 1 dá 4. 4 elevado a menos 1 meio é igual a 1 meio. 2 vezes 1 meio, isso dá 1. Portanto, a derivada parcial de f com relação a y no ponto 3,0 é igual a 1. Como fx e fy existem e são funções contínuas nesse ponto, então a minha função f ela é diferenciável no ponto 3,0. Bom, a linearização L de xy da função f no ponto 3,0 é dada da seguinte forma. L de xy é f aplicada no ponto 3,0, mas a derivada parcial de f com relação a x aplicada no ponto 3,0, que multiplica x menos 3. Somado com a derivada parcial de f com relação a y aplicada no ponto 3,0, que multiplica y menos 0. Lembrando que 3 aqui é o nosso x0 e 0 aqui é o nosso y0. Bom, calcular o f
em 3 zero, então o f calculado em 3 zero, é a mesma coisa que x mais e elevado a 4y elevado a 1 meio, né? X é igual a 3, y é 0, 4 vezes 0 dá 0, então isso é igual a e elevado a 0, e elevado a 0 dá 1, então isso é 3 mais 1 elevado a 1 meio, isso é a mesma coisa que a raiz de 4, que dá 2. Então, tá aqui, o f em 3 zero dá 2, a gente sabe que fx aplicado no ponto 3 zero deu 1 quarto, né? A gente sabe que fx aplicado no ponto 3 zero, isso deu 1, e aí a gente fica com 2, somado com 1 quarto vezes x menos 3, somado com y, né? Uma vez que 1 vezes y menos 0 dá o próprio y, né? Então, arrumando a expressão aqui, ó, isso é 1 quarto de x, somado com y, somado com 2 menos 3 quartos. E 2 menos 3 quartos, isso dá 5 quartos. De modo que a linearização L é igual a 1 quarto de x, somado com y, mais 5 quartos.